Lopes. Ela está na fronteira do Brasil com a Venezuela. Ô Edilene, você está acompanhando aí, né? Você está pertinho da situação, né, que aconteceu na Venezuela após esse ataque dos Estados Unidos. Qual é a informação de momento, minha amiga? Boa tarde, Travassos. Boa tarde aos ouvintes do Itatiaia Agora. Para quem também nos acompanha pelo YouTube, aqui na fronteira houve um aumento de fluxo de veículos e também de fluxo de pedestres hoje. Ontem e desde sábado, quando houve a captura de Nicolás Maduro em Caracas, nós noticiamos que a polícia e o exército disseram que o fluxo havia diminuído. Hoje o movimento foi diferente. Houve um aumento e há inclusive um reforço da guarda bolivariana, que fica do lado venezuelano. Eles também iniciaram um processo de fiscalização que até então estava sendo feito fortemente pelo Brasil, com a Polícia Rodoviária Federal e o Exército. Agora eles intensificaram a fiscalização do outro lado e aí a Polícia Militar de Roraima, e ontem nós entrevistamos com exclusividade o comandante, ele disse aqui em primeira mão para nós na Itatiaia que eles colocariam policiais militares também nas trilhas. Eu vou, William Travassos, te mostrar aqui, eu vou tirar o tripé que está amarrado com uma fita crepe, que é o melhor amigo do repórter, que também é cinegrafista, porque aqui tá um vento danado, para te mostrar qual que é a paisagem aqui do entorno. Tá vendo essa paisagem verde toda aqui? Do outro lado é assim também. E aqui tem várias trilhas, a polícia chama de trouxas. E as pessoas que querem sair da Venezuela sem passar pela barreira venezuelana, porque tem medo de ser barrados por lá, porque aqui no Brasil, se não tiver irregularidade, todos entram pelo processo imigratório, eles passam por essas trilhas. E o temor da polícia militar aqui em Roraima é que civis armados pelo governo de Nicolás Maduro, segundo o comandante da polícia, entrem por aqui legalmente armados. Então a PM está por toda essa parte na mata, dobrou o policiamento aqui de 100 para 160 PMs e eles estão fazendo essa fiscalização. Já estive por lá, agora eu estou aqui na fronteira, vou mostrar a movimentação para vocês verem as pessoas chegando a pé, muitas chegam com mala, ora sim, ora não, tem filas de carro por aqui e se você consegue acompanhar, olha as imagens. Um sol para cada um. Se vocês perguntarem, Edilene, onde você tá escuro. Tá escuro porque eu tô escondida atrás de uma placa gigante da Receita Federal, porque o sol é quentíssimo, então às vezes a gente fica se abrigando porque é totalmente descampado. Esse é o cenário de momento. Conversei com várias pessoas que saíram, eles têm medo de mostrar o rosto, principalmente os que moram na Venezuela por causa do regime de Nicolás Maduro, mas eles acreditam piamente que a oposição vai retornar com o candidato que concorreu contra Maduro nas eleições que, de acordo com eles, foram fraudadas. Eles acreditam que Edmundo Gonzalez, que hoje está na Espanha, retorna e vai assumir o governo da Venezuela, e aí o fluxo seria contrário. As pessoas que hoje estão vindo da Venezuela para o Brasil retornariam caso o governo mudasse, William Travassos. Essa é a situação de momento por aqui, ao contrário do que muitos pensam, não tem militares americanos por toda a Venezuela e em Caracas também não há essa presença militar americana como muitos pensam, Travassos. Oi, Edilene, é impressionante, né, o que você fala, né, e eu dizia aqui nos bastidores, né, sobre a figura do Maduro, né, como as pessoas possuem, elas têm, deixa a Edilene comigo, por favor, a turma da Lab, como as pessoas têm medo desse homem, né, ou melhor, do regime desse homem, porque ele sai, mas os generais estão ali, toda a estrutura de poder do Nicolás Maduro ainda está tomando conta da Venezuela. E aí essa incerteza, né? E aí, Edilene, o que as pessoas que saíram, né? Porque a gente estava conversando, tudo bem, o sujeito está nesse vai e vem, mas você já conversou com algum brasileiro que está há muito tempo fora da Venezuela e que tem vontade de voltar para lá? Venezuelano que tenha vontade de voltar para a Venezuela? Sim. Hoje eu conversei com um senhor que é engenheiro civil, ele não topou mostrar o rosto, não quis fazer vídeo, mas falou, pode anotar meu nome, minha profissão e dizer o que eu te falei. Ele mora há 2 anos em Boa Vista e ele pretende voltar para a Venezuela se a oposição assumir o poder. O nome dele é Luiz Velasquez, engenheiro já senhor, aposentado, e diz que se a situação mudar, ele quer voltar para a Venezuela, mas sob o regime de Maduro, não.
E uma das perguntas que eu fiz para ele é por que as pessoas têm tanto temor de falar. Ele disse porque é um regime de ditadura, as pessoas querem proteger suas famílias. Ao contrário do que muitos pensam, porque muitos não têm ideia, Travassos, de como é e de como funciona. Algumas pessoas dizem que alguns, se contrariarem o sistema, podem até desaparecer. E não é só uma presença militar forte. De acordo com o comando da Polícia Militar de Roraima, por exemplo, Nicolás Maduro armou a sociedade civil, faccionados, ex-prisioneiros, pensando justamente que algo como isso que aconteceu, uma captura pelos Estados Unidos, pudesse vir a se concretizar, e aí ele necessitaria de uma defesa além da defesa militar. Então, segundo a PM aqui de Roraima, o temor é que essas pessoas, essa guarda armada extraoficial de Maduro, fuja para a Venezuela se houver algum confronto com presença militar americana lá do outro lado. Então, é uma situação assim que você chega perto das pessoas e quer conversar, elas abaixam a cabeça. Aqui no Brasil, quem mora aqui é venezuelano, fala. Lá do outro lado, a coisa mais difícil é trazer um vídeo com uma entrevista para vocês, porque as pessoas querem se preservar e nós também queremos preservá-la. A gente conversa, traduz essa conversa para cá, mas expor quem não quer ser exposto é algo que nós jamais faremos, mas os depoimentos e os relatos que a gente escuta por lá são muito tímidos, porque de fato paira um medo no ar. E o principal medo da diplomacia americana, da diplomacia brasileira, de nós jornalistas entrarmos lá pela estrada, por exemplo, é que em algum ponto talvez a gente seja interceptado e preso, e aí demora dias para o Brasil saber que tem um jornalista lá dentro que está numa situação de detenção. Então há essa preocupação, porque de fato o Brasil não tem qualquer gerência sobre o território venezuelano. E aí, Edilene, você toca num ponto importante, né? Porque a primeira vítima numa guerra é a verdade. Ela é a primeira vítima. E o papel da imprensa é importantíssimo para você trazer essa realidade do local. Mas aí é uma questão de segurança. Imagine os senhores que o território da Venezuela, eles têm ali várias milícias que foram armadas. E como é que você, um estrangeiro, vai entrar e a sua segurança está garantida por quem? Porque você pode ser sequestrado e depois falar assim, olha, eu tenho um grupo aqui de 10 jornalistas e a gente quer trocar pelo Maduro. Ou a gente só libera o jornalista depois que o governo americano liberar o Maduro. Você tem noção do risco que é isso, né? E a situação complicada que nós estamos vivendo, levando em consideração que é um regime de um ditador que foi sequestrado por uma potência mundial dentro do seu território e que antes disso armou a população civil para se defender desses ataques. O governo americano provavelmente não vai fazer uma intervenção militar em larga escala no território venezuelano, muito em função de uma guerra que seria uma guerra não convencional dentro de mata, dentro de um perímetro urbano, com milícias. É uma das coisas mais, é uma coisa surreal. E aí, Edilene, a gente falava sobre a possibilidade, né, dos grupos extremistas e como as coisas ficam mais tensas e a possibilidade de uma guerra civil. O que é uma coisa assustadora, principalmente para quem está por lá. Edilene, para finalizar, 2 minutos para você. Exatamente, Travassos. Eu conversei inclusive com forças de segurança brasileiras que têm postos lá na Venezuela. O principal medo deles quando Maduro foi capturado era que houvesse uma guerra civil. Esse medo arrefeceu, ele diminuiu, porque Delcy Rodrigues tem feito uma interlocução com o Donald Trump, tem conversado também com o governo brasileiro, ou seja, não está fechada ao diálogo. E isso fez com que as pessoas pensassem que essa guerra civil, ela não vai acontecer. Mas no primeiro momento houve sim esse temor e a Polícia Militar de Roraima falou que está preparada, porque em caso de qualquer incidente, esses fugitivos não entrariam para o Brasil. Inclusive, o governo de Roraima defende que essa fronteira seja fechada, que qualquer venezuelano seja impedido de entrar no Brasil, porque, segundo o governo de Roraima, isso facilita a fiscalização e protege o território nacional. Travassos. Edilene Lopes falando direto de Pacaraima, na divisa entre Brasil e Venezuela. Minha amiga,